Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo de tutorial / dicas, né? A gente vai conversar um pouquinho, vou mostrar para vocês alguns atalhos aqui que a gente tem para vocês construírem mais rápido, construírem melhor, ter mais ferramentas, porque tem algumas ferramentas aí escondidinhas, né? Então eu tô separando aqui para vocês essas dicas antes de eu começar a contar para vocês alguns segredinhos aqui do jogo. Então, para construir, eu vou pedir para você que está chegando agora aqui no canal, que é a primeira vez que está por aqui, para já deixar um like para esse vídeo, tá? E se inscrever no canal se você gostar desse vídeo e gostar do conteúdo que tem aqui no canal. Gente, dá uma olhada aí nos vídeos que já tem, nas playlists, tem coisa pra caramba. Eu gosto de fazer muita coisa de tutorial, eu tenho vários tutoriais de construção, né? Então, se está ajudando vocês esses vídeos, eu peço aí, por favor, para vocês se inscreverem também no canal, porque me ajuda bastante, né? Então, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, fica todo mundo feliz e é isso aí. Bom, então vamos lá pro tutorial aqui, né? / dicas. Bom, a primeira coisa, gente, é que tudo que a gente for fazer de construção, a primeira coisa é ativar os cheats, tá? O BB Move Objects On, o BB Show Hidden Objects e o outro que é o BB Show Live Edit Objects. Eu vou deixar esses 3 comandos, eles estão em todas as descrições dos meus vídeos, tá? Todo vídeo que eu coloco aqui, já deixei fixo na descrição esses 3 comandos que precisa ser, não tem jeito, né? E como é que eu coloco esses comandos, Márcia? Peraí, eu sou noob mesmo, eu sou super iniciante, não sei. Você tem que apertar o Ctrl, Shift e a letra C e vai abrir essa, sei lá, essa caixinha aqui de diálogo, e é aqui que você vai digitar, tá? Lá o bb.move objects on e por aí vai, tá? A gente vai colocando todos, eu não vou colocar aqui porque os meus já estão ativados, tá? Então, é só ativar aquela caixinha, colocar todos os comandos ali naquela caixinha e a gente já está pronto para começar. Então, aqui, dica número 1 para vocês é o seguinte, ó. Eu tô com essa cadeira aqui e ela vai automaticamente, ela gruda, né? No quadrinho. Então, eu tenho ou ela gruda no quadrinho inteiro ou no meio quadrinho. Ó, quando eu mexo o mouse, não tem jeito, ela já vai direto para o quadrinho, tá? Ou no quadrinho inteiro ou no meio quadrinho. E agora eu vou ensinar para vocês uma coisinha que quase ninguém sabe. Se você ativar o F5, o que acontece com essa cadeirinha, ó, eu coloco ela no 1/4 de quadrinho, tá vendo? Na metade da metade do quadrinho, que antes eu não conseguia. Aqui ela continua grudando no quadrinho, ela não está solta, tá? Mas olha, eu coloco ela já no 1/4 aqui de quadrinho, tá? Então, isso ajuda muito a gente a posicionar os objetos quando você não quer deixar eles totalmente soltos, que é difícil colocar, às vezes, a mão livre e você precisa grudar ele na grade, mas não naquela posição. Então, a gente tem aqui a possibilidade de grudar em 1/4 de quadrinho, tá bom? Então, vou deixar ela aqui. E essa foi a dica número 1. Dica número 2 é, se eu aperto o Alt, aí sim, ó, eu ativo, eu deixo ela totalmente solta da grade aqui de construção, tá? Ó, então, agora aqui eu coloco ela aonde eu quiser, 1/4 de quadrinho, meio quadrinho, torta para cima, para baixo, aonde eu quiser, ó. Se eu não quiser ela aqui no meio, ó, um cabelinho para cá, eu coloco, tá? Então, ela tá solta. Então, o Alt solta totalmente o objeto do grid, tá? A dica número 3 é sobre o chão, tá? Foi uma dica, assim, um comando que eu demorei para descobrir, tá? E eu via todo mundo construindo coisas em diagonal e o chão em diagonal, fazendo desenhos com meio quadrinho aqui de chão, e eu não conseguia descobrir
como que ativava essa porcaria desse meio quadrinho de chão, tá? Então, gente, o comando para a gente ficar só com meio quadradinho de chão é o Ctrl F, tá? Então, quando eu ativo o Ctrl F, ó o que vai acontecer com o meu chão, quer ver? Ctrl F, ó. Eu tenho só essa beiradinha aqui de chão. Aí eu consigo fazer desenhos, né? Fazer diagonal. Aí dá para fazer um monte de coisa aqui com o chão, tá vendo? Eu posso fazer aqui em diagonal. Deixar uma diagonal aqui para cá também, tá vendo? Então, ele só vai pintar metade do quadrinho, né? Ó. Não é exatamente metade, né? Um triângulo aqui. E aí você vai, conforme o vértice que você for colocando, ele vai grudando e formando um outro desenho no chão, tá? Então, tá aqui a dica número 3, Ctrl F, ok? A dica número 4 é sobre clonar os objetos, tá? Olha, existem alguns objetos que eles... a clonagem acontece automaticamente, como com as cadeiras, né? Ó, clico em uma e aí já aparece outra e outra e outra e assim por diante até a gente soltar, né, o comando da cadeira, tá? Agora, tem outros objetos, principalmente as plantas e as pedras, as coisas de jardim, que elas não fazem isso, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero pegar uma pedra, eu quero colocar várias pedrinhas, né, para fazer jardim e tal. Então, eu ponho essa pedra aqui, ó. Quando eu clico e solto, ela não aparece outra pedra. Então, se eu quero colocar um monte de pedra uma do lado da outra, eu tenho que ficar clicando, vindo aqui, buscando, tal. Aí venho aqui, clico de novo, né? E isso consome um tempo, dói a mão e tudo mais. Então, como que eu faço? É simples, 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 gente. Você aperta o Shift e fica pressionando o Shift, tá? Ó, pega a pedra, pressiona o Shift e aí quando eu for clicar, ó, ela se aparece outra, né? Eu clono o objeto automaticamente, tá vendo? Ó, aí eu não fico perdendo tempo indo para lá, para cá, ó, quanta pedra, já aparece automático as pedrinhas, tá? Então, fica apertando o Shift enquanto você está clicando no objeto para aparecer outro automaticamente. A dica número 5 é uma coisa que muita gente já me perguntou, tá? Que é sobre as bancadas e os armários aqui de parede, tá? Quando a gente clica nas bancadas, gente, ela vai estar assim, tá? Bancadas automáticas, tá vendo aqui embaixo, ó? Quando a gente inicia o jogo, ela vai estar selecionada para o sim, tá? Ó, contador automático, posicionamento ligado, tá? Então, isso, quando eu clico aqui na bancada, o que acontece? Não acontece nada, só aparece as opções de mudança de cor, tá vendo? Ó, só isso aqui, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e vai clicar na bancada e ela vai grudar ali na parede, né? Eu não encostei, tá? E assim por diante. Deixa eu tirar essas cadeiras daqui. Então, tô colocando aqui a bancada, tá? Agora, gente, vocês repararam que quando eu clico aqui, ó, para mudar de cor, aparecem essas engrenagenzinhas aqui, tá? Essa engrenagem aparece para abrir mais opções. Quando eu clico, ó, vai aparecer todas essas opções de bancadas, tá? Então, eu vou ter a meia bancada, a bancada de canto, tá bom? Então, é nessa chavinha aqui, né? Na engrenagenzinha aqui, que são as configurações. E olha só que aparece aqui, contador automático, posicionamento desligado, tá? Então, a gente desliga, olha, aqui embaixo apareceu bancadas automáticas, não, tá? Porque aí eu tenho acesso a esse outro menu de bancadas. Então, eu fiz aqui vários vídeos, né, de decoração e eu tive muita gente perguntando, tanto nos comentários do vídeo, como no DM lá do Instagram, como que eu conseguia achar essa meia bancada aqui, por exemplo, né? Que é desse lado, essa outra aqui desse lado. Porque a pessoa não sabia que tinha esse outro menu escondidinho. E a mesma coisa é para os armários de parede, tá? Então, se eu coloco aqui sim, ó, se eu mudei aqui para sim, né, a bancada automática, ó, o que vai acontecer?
Quando eu clico, eu só tenho opção de cor, tá vendo? Eu só vou ter esse modelo aqui. Agora, se eu desligo isso, se eu coloco aqui na engrenagem, e ele já desliga automaticamente ali, olha quantos outros armários vão abrir, tá? Então, aqui vai abrir esse aqui, que é a metade do armário, abre o de canto, né? Aqui, vai abrir o meio armário, que é o que a gente usa para fazer tudo que é de gambiarra, vai abrir esse armário inteiro aqui, olha, que é como é que se diz? O armário que ocupa toda a parede. Em outros modelos, gente, esse armário inteiro aqui desse modelo é o que a gente geralmente usa para fazer as coisas de madeira, fazer aqueles painéis de cozinha moderna, né? Então, tá aqui, olha. Eu não sei quem foi que me perguntou, gente, eu não lembro agora o nome da pessoa, mas olha, tá aqui a madeira que a gente usa para fazer, embutir geladeira e sei lá eu mais o que, né? Que a gente faz aqueles painéis de cozinha moderna, tá? Então, o segredinho estava aqui, olha. Bancadas automáticas, não, tá? Deixa aqui em não, que aí a gente vai abrir esses submenus, né? Eu acho que a gente pode chamar assim, tá? Com todos esses modelos novos aqui, tanto de bancada quanto de armário de parede, ok? A dica número 6, eu acho que é uma dica que a maioria das pessoas conhecem, mas mesmo assim eu vou falar dela, tá? Que é o aumentar e diminuir objetos, tá? Então, principalmente com vasos, né, coisas que a gente quer que caiba num espaço determinado. Então, vamos supor que eu gosto desse vaso aqui, mas ele é muito grandão, né? Então, não fica legal. Eu quero colocar ele aqui em cima do balcão e ele é muito grande. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o colchete, a tecla colchete, e ele vai diminuir, olha, diminuo ele para o que eu quiser aqui. Então, as teclas colchete, tá? Colchete para a direita, aumenta e o colchete para a esquerda diminui. Então, aqui eu estou usando o colchete da esquerda para diminuir e o da direita para aumentar, tá? Então, eu vou diminuir, vou aumentar. Eu quero um vasão enorme, ó. Tá aqui um vaso enorme do tamanho da casa, né? Então eu quero fazer uma casa dentro desse vaso, sei lá. Gente, aumentar e diminuir os objetos dá pra gente assim possibilidades incríveis, né? De usar objetos como fachada, como elemento da casa, de construção da casa, né? E não como objeto. As mesinhas de centro aumentadas, elas fazem umas fachadas super legais. Então tem muita coisa para usar, tá? E a dica número 7 é sobre telhados, tá? Então, eu venho aqui e coloco um telhado aqui na minha casa. Vou colocar esse aqui, tá bom? Esse aqui que é o mais simples, né? Mais comum. Então, gente, nos telhados, olha, quando eu clico nele, aparece todas essas setinhas aqui, cada uma faz uma coisa. Essa aqui, vou trabalhar a altura, né? Tô gaga, gente, desculpa. Eu vou trabalhar a altura aqui, diminuo, tal. Se eu apertar a tecla Alt junto com essa setinha, eu tenho a possibilidade de controlar a altura do meu telhado manualmente. Então, é a mesma coisa que solta do grid. Lembra que o Alt sempre vai soltar, tá? Os objetos. Então, quando eu clico e fico segurando o Alt, eu tenho o telhado mais solto aqui. E eu consigo, então, escolher a altura dele aqui com mais precisão, tá? Bom, essas alcinhas aqui, elas aumentam o beiral do telhado, tá? Tanto para lá quanto para cá, ok? Quando eu aperto a beiradinha dela aqui, ó, essa abinha, e trago, ela vai mexer junto os dois lados do telhado juntos, tá? Se eu quero aumentar só um lado, eu vou apertar o Shift e puxar, e aí, olha, só esse lado aqui aumentou, o outro ficou paradinho lá no lugar dele, tá? A mesma coisa com essa abinha daqui, essa aqui é a mesma coisa. Se eu apertar o Shift, ó, eu aumento o telhado de um lado só, tá? E o outro ficou ali paradinho. Gente, telhado é essencial para a gente construir.
tá? A gente faz muita coisa com telhado. Se você ainda não viu a minha casa na árvore lá futurista, toda a diferença que eu fiz naquela casa foi com o telhado, tá? Foi manipulando o telhado. E essas bolinhas aqui, olha, se eu clicar na bolinha e pôr para baixo, ela faz isso, e se eu apertar a bolinha e puxar ela para cima, ela vai deixar o telhado arredondado, tá? Isso é o que aparece quando a gente clica no telhado. Agora tem um segredinho. Se eu aperto Shift C, apareceram mais duas bolinhas, uma aqui na beirada e outra aqui, tá? Então, isso aqui, gente, a gente vai conseguir fazer desenhos diferentes agora com o telhado, tá? Ó, eu posso só fazer aqui, diminuir aqui e aumentar aqui. Ó, já ficou diferente, tá vendo? Ou eu posso aumentar tudo aqui e aí diminuir aqui, ó. Aí ele já fica aqui com essa parte gorduchinha. Eu posso deixar a beirada para cima, né? Isso aqui eu preciso aumentar aqui para vocês verem, ó. Aí eu posso puxar aqui para cima, ó, tá? Ela não fica, ou então pôr tudo para baixo, ó. Aí ela vai ficar toda para baixo. Então aqui a gente abre uma imensidão de possibilidades para manipular o telhado, tá? Então aqui a gente faz o que quiser, dá para brincar bastante com esses formatos de telhado, e o telhado eu acho que é muito importante para a gente poder construir legal, tá? Então é isso, gente. Essas foram as dicas, tá? Ferramentas que estavam escondidas para vocês poderem melhorar a construção de vocês e a decoração também, tá? Então é isso, queridos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem aí nos comentários se vocês já conheciam todas essas dicas, se elas foram novas para vocês, tá bom? E não se esqueçam de, antes de ir embora, deixar um like aqui pro vídeo e também se inscreverem no canal para me ajudar, tá bom? Um beijão para todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau!